Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite. A palavra de Deus que nós cantamos diz assim, que você foi marcado no altar de Deus. Há uma marca sobre a tua vida. Há sobre você algo que é diferente do que você era quando você não conhecia Jesus. Mas hoje sobre a sua vida paira uma bênção, uma unção do Espírito Santo sobre você. E hoje nós podemos dizer que somos diferentes. Por isso que a Bíblia lá em Malaquias diz assim: e vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Então quando alguém olha para você, tem que ver alguma coisa diferente. Não é esquisito, é diferente. Então fala para o irmão do teu lado assim: você é diferente. Amém. Porque sobre você está o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus por isso, dá um glória a Deus por isso. Fala glória a Deus, é isso aí. Hoje é dia de bênção, dia de cura, de salvação. Por quê? Porque Jesus estava aqui, está aqui. E Ele disse que aonde Ele está, acontece coisas sobrenaturais. Jesus, onde Ele passava, Ele fazia milagres, para que o povo visse que Ele era realmente diferente. Ele era alguém sobrenatural, Ele era Deus. E Ele continua sendo Deus. E vai continuar perpetuamente sendo Deus. Por isso que nós podemos crer e confiar que tudo aquilo que Ele fez, Ele continua e vai continuar fazendo. Então hoje, se você entrou aqui triste, chateado, não vai sair desse jeito, não pode sair desse jeito. Se você está enfermo, você vai crer que Jesus vai curar. Se você está preocupado, o Senhor vai te dar a estratégia para você alcançar vitória naquilo que você está passando por dificuldades, querido. Deus mostra, se revela na sua palavra, o Deus que socorre aqueles que precisam. Então, se você está precisando aí, diga aí: socorro, Deus. E Ele vai ouvir você falar. Amém? Josué capítulo 4, palavra do Senhor para nós nessa noite. Josué capítulo 4, nós caminhamos até o Rio Jordão. Já passamos pelo Mar Vermelho, já atravessamos o deserto. Chegamos até o Rio Jordão e já atravessamos o Rio Jordão. E agora estamos aqui com Josué, né? Vocês têm assistido lá a série lá da TV Record, né? Você viu lá o Rio Jordão se abrir. Quem viu o Rio Jordão se abrir? Deixa eu ver. Quem não viu vai ver hoje. Eu vou falar de novo. Quem não viu vai ver hoje. Ei, hoje tem que abrir o Rio Jordão aqui para você, em nome de Jesus, viu? Então, vamos lá, todos acharam? Amém? Josué capítulo 4 diz assim: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado,
E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então, passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Eu vou para o versículo 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Pai querido e amado, nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz, Senhor. Muitas vezes, Deus, estamos desatentos e o Senhor quer falar conosco, que agora, Senhor, não seja assim, mas que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Porque nós queremos aprender, queremos Te conhecer, queremos entender, Deus, os Teus propósitos para a nossa vida, para que em fazendo, Senhor, conforme a Tua vontade, nós sejamos abençoados e na nossa vida o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nada na nossa vida seja impedimento para que o Senhor haja, abençoe e faça-nos, Deus, transformados a cada dia, Pai. Nós não queremos, Senhor, crescer e tornarmos independentes, mas nós queremos cada dia declarar que dependemos, precisamos do Senhor, ó Deus, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Nada na nossa vida mais tem sentido, tem valor, se o Senhor, Deus, não estiver, Senhor, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, fala conosco agora, Senhor. Usa a minha vida, o Teu Espírito fale à igreja, Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Estamos ali já passamos o Jordão. Jordão quer dizer, aquele que desce. Isso é o significado de Rio Jordão. E ali então está Josué com todo o povo passando. Os irmãos conhecem, se não conhecem a história, o Senhor manda Josué pegar os sacerdotes, a arca da aliança, que era Deus, a presença do Deus vivo no meio do povo, e que eles marchassem em direção ao Rio Jordão, e eles caminham e tocam os pés nas águas, e quando os sacerdotes carregando a arca tocam os pés nas águas, as águas do Rio Jordão se abrem, da mesma maneira como se abriu o Mar Vermelho, só que de uma outra estratégia. Naquele momento Deus diz para Moisés: toca a vara, pega a tua vara e usa. Agora ele manda os sacerdotes entrar. Deus tem maneiras diferentes de tratar com a nossa vida. Ele nos trata individualmente, Ele não trata no coletivo. Ele não fala: olha, faz todo mundo assim. Não, porque Deus sabe que você é propriedade particular dEle. Ele conhece os teus segredos, os teus problemas, as tuas lutas, as tuas vitórias, e Ele quer tratar com você individualmente. Então Ele te dá estratégias diferentes daquilo que Ele dá para mim, mas o resultado é o mesmo: vitória para a tua vida, bênção para a nossa vida, quando nós fazemos aquilo que Deus manda, quando nós ouvimos e fazemos
aquilo que ele manda fazer. Josué ouviu de Moisés algo que Deus já tinha dado a ele. Moisés transmite isso para Josué. Josué pega o povo, atravessa o rio Jordão, da maneira como Deus mandou. Pega a arca, pega os sacerdotes e põe os pés nas águas. E o rio se abre. E ali ele manda então Josué fazer algo que para nós hoje talvez estranho, mas para aquela época não era. E hoje também você vai ver que não é estranho para nós. Ele diz: Josué, manda que cada um de cada tribo, eram 12 tribos. E as 12 tribos, cada um de uma tribo, vai lá no rio, pega uma pedra não lavrada, pedra não trabalhada. Esta pedra não tinha passado por nenhum manuseio humano, mas era uma pedra que estava lá naquele rio. E eles vão e pegam 12 pedras e trazem para fora dali, do leito seco do rio. O rio estava parado, as águas estavam cerradas, e o povo passou por meio ali do rio Jordão, e diz a palavra, com seus pés em seco. A palavra de Isaías diz assim, que quando você entrar nas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. É confiar no Senhor. Sabe que para você olhar para um rio, pegar uma arca e entrar nele, sem você ver as águas se abrirem, isso chama-se fé. E hoje eu quero fazer você colocar os pés nas águas, para que o Rio Jordão se abra hoje na tua vida. Pela fé, não a minha, a tua fé. A tua fé, Jesus falava assim: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então hoje, queridos, coloque a tua fé em prova. Coloque a tua fé em exercício, coloque a tua fé em ação. Não fique esperando que alguém ou algo aconteça por você, mas faça por você mesmo algo que você sabe que o resultado será bênção para você mesmo. E você sendo abençoado, as pessoas que estão junto com você serão abençoadas e vão querer estar do teu lado, vão querer estar com você. Josué obedece, pega um homem de cada tribo e diz: vai lá no rio, pega 12 pedras e traz para fora. E esses homens trazem para fora 12 pedras. Por que 12? Eu não sei, mas Deus tem algo com o número 12. Nós tivemos 12 apóstolos. A roupa do sacerdote tinha 12 pedras. Ali tivemos homens carregando 12 tribos, 12 filhos de Jacó, que não são as 12 tribos, porque uma delas depois foi mudada. Então, 12, Deus tem um número 12, Deus tem um número 7, Deus tem número... Mas cuidado, queridos, por que eu estou falando de número? Porque hoje eu vejo muita gente falando de numerologia, porque o número tal é não sei o quê, porque... Cuidado com isso. A Bíblia não é mística, ela tem propósitos de Deus para a nossa vida. Cuidado com esse negócio de, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, vou fazer com 12, porque não funciona assim. A estratégia vem de Deus. Se Ele mandar dizer 12, você faz 12, se Ele mandar 5, você faz 5. Não importa o que aconteça, obedeça à voz de Deus, porque ela vai trazer bênção para a tua vida. Então o 12 vem acompanhando. Elias colocou 12 pedras no altar, quando ele estava ali diante dos profetas de Baal. Ali os 12 apóstolos, já falei, 12 pedras do rio são tiradas. E essas pedras são levadas ao acampamento. Essas pedras são tiradas. Porém, aí Josué então vai e dá uma outra ordem. Tira mais 12 pedras. Então voltam ali os homens e retiram mais 12 pedras. Ele diz: porém essa vocês não vão levar para acampamento. Essa vai ser levantada no leito do rio. Um altar para o Senhor. Um memorial para Deus.
um memorial que vai ficar para toda a história, um memorial que todo mundo vai saber, que neste lugar, um dia, nós, o povo escolhido de Deus, passamos pelo meio desse rio, sem se molhar, sem uma gota cair nos nossos pés, na nossa mão, na nossa cabeça, porque o Senhor nos livrou de ter que passar pelas águas e ser submergidos, porque promessa de Deus é cumprida. E ali então Ele faz um memorial para aquele momento e para aquele dia que eles estavam vivendo. E eu quero hoje que você saia daqui deixando neste lugar, neste dia 4 de setembro, um memorial por aquilo que Deus vai fazer na tua vida hoje ainda. Por aquilo que Deus quer realizar na tua vida hoje, aqui nesse lugar. Como Deus estava ali com Josué naquele momento, Ele está aí com você hoje. Ele está aqui e Ele tem o poder de abrir o Rio Jordão da sua vida. Aquilo que talvez esteja te impedindo de ter comunhão com Deus, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está tirando a tua alegria, hoje Deus quer restaurar em você, fazendo com que você faça aqui um memorial para marcar esse dia na presença do Senhor. 12 pedras, memorial. Vamos olhar para trás. O que nós temos de memorial na nossa vida? O que nós temos marcado a nossa caminhada com Deus, para poder dizer, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Tem pessoas que são eternamente ingratas. Querem mais de Deus, mas nunca reconhecem o que Deus já fez. Querem mais de Deus, mas não sabem agradecer o que Deus já fez. Querem receber de Deus, mas nunca deram nada para Deus. Queridos, a nossa vida com Deus é uma vida de troca, mas não é negócio. É você adora a Deus, entrega a Ele a sua vida e Ele te abençoa e Ele faz coisas impossíveis através da sua vida. O Deus que nós servimos é um Deus que não negocia conosco por nada, mas Ele tem uma estratégia que é fazer você entender que você precisa mostrar para Ele que você realmente depende dEle e gosta disso. Tem muitos filhos hoje que moram na casa dos pais, dependem dos pais, mas não gostam disso. E isso magoa os pais. E se você está na casa de Deus, se você está servindo a Deus, e não gosta de depender de Deus, você está magoando o coração de Deus. Deus quer ver de nós o prazer de depender dEle. O prazer de em todas as coisas colocar diante dEle e depender do Senhor para tudo aquilo que nós façamos. Porque Ele vai entender que você quer, necessita e gosta de ser dependente de Deus. Porque quando você não reconhece o que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado, se você não tem memoriais na tua vida para marcar aquilo que Deus vai fazendo, a história que Ele está construindo em nós, eu já disse aqui, nós estamos escrevendo o Novo Testamento. Estamos escrevendo a história da humanidade. Alguém tem dúvida que entre Gênesis e Apocalipse, em algum lugar você está? E se tivéssemos que escrever hoje, escreveríamos. No dia 4 de setembro, lá na Vila Madalena, na rua Morato Coelho, 1139, na Igreja Evangélica de Pinheiros, estava reunido o povo de Deus. E por que não? Veio o Espírito Santo e fluiu sobre as vidas e foram cheias do Espírito. Isso é evangelho, isso é Pentecoste da nossa vida. E nós não podemos ficar impacientes ou imunes a isso, mas temos que entrar nessa onda do Senhor, naquele fluir do Espírito através da nossa vida. Então, nós estamos inseridos em algum lugar. Eu não sei se estaria aqui mais para o fim, mais para o começo, eu acredito que mais para o fim. Eu posso hoje dizer com toda tranquilidade, para a minha vida, cada um sabe de si.
hoje estou mais perto daquele dia glorioso, quando abracei o Senhor. Mesmo porque hoje eu tenho menos anos de vida do que eu já vivi. Então, estou mais perto, hein, pastor? Né? Nós estamos aqui já dobrando a carga da boa esperança. Então, também tá, vamos junto, pastor. Nós vamos fazer culto lá no céu, nós, né? Apesar que eu acho que lá não tem pastor. Se tiver, eu vou fazer uma reivindicação. Eu quero ser ovelha lá no céu. Eu quero ser ovelhinha. Eu quero chegar lá e alguém passar a mão na minha cabeça e ver Deus me pegar no colo. Eu estou louco para chegar lá, queridos. E eu sei que lá vai ser uma maravilha. Mas por enquanto está bom aqui. Não estou com pressa, Deus. Espera aí. Deixa eu aqui. Eu tenho que curtir minhas netinhas. Como é que eu vou perder isso? Glória a Deus por isso. Então, meus amados, Deus é um Deus presente. É um Deus que cria coisas, dá estratégias para quê? Para mostrar. Então, por que pedras? Por que o memorial? Por que isso? Para ficar marcado que ali foi Deus quem fez, não foi obra de homem nenhum. Ninguém podia fazer o rio parar, ninguém podia abrir aquele rio, ninguém podia abrir aquele mar vermelho, ninguém podia fechar a boca dos leões, ninguém podia fazer sair do fogo dos céus e consumir a água do altar, ninguém podia fazer coisas que só Deus pode fazer. Não há ninguém aqui que possa fazer um milagre na tua vida, mas há alguém que está aqui hoje, que quer fazer um milagre na tua vida, mudando a tua história. Ele quer colocar um memorial aqui hoje para você, para que você, quando chegar lá na frente, olhar para trás, quando os teus filhos perguntarem, você vai dizer, naquele dia lá na igreja, o Senhor fez um milagre na minha vida. Na minha vida. Memorial de Deus. Ele então diz assim, olha, pega as pedras e leva lá para o acampamento. E lá nós vamos fazer um altar, um memorial para o nosso Deus. E quando os teus filhos perguntarem, para que esse negócio aí cheio de pedra? Às vezes a gente se surpreende, a gente não entende o plano de Deus. Às vezes a gente vê Deus agindo de uma maneira, e a gente às vezes faz coisas que nem sempre nós somos entendidos. Quando você está na direção do Espírito, querido, você tem que obedecer. E quando você faz aquilo que Deus faz, muita gente vai. Olha ele curando lá no sábado. Olha ele comendo lá com os pecadores. Como é que ele está conversando com uma samaritana? Ei, peraí, olha ele na casa dos pecadores. Mas se eu soubesse quem é essa mulher, ele jamais falaria. É assim. A obra de Deus é assim. Mas nós não temos que dar ouvido para a multidão, porque a multidão ela te engana. Quantas vezes Jesus saía da multidão e ia orar? Porque nem sempre a multidão está certa. E às vezes a gente está só seguindo a multidão. Quando o Senhor da multidão te diz, não é por aí. Jesus podia ter dito, olha, não é Barrabás. Não é para soltar ele. Vocês estão errados, mas não era plano. Ele ficou quieto e foi até o fim. A multidão, queridos, ela te engana. Então cuidado quando você vai pela maioria. Cuidado quando você vai pela opinião dos outros. O ditado mais incrivelmente absurdo que existe é: a voz do povo é a voz de Deus. Que mentira! A voz de Deus é a voz de Deus. E acabou. Quem somos nós para pedir para Deus dar conta dos seus feitos? Quem somos nós para questionar aquilo que Deus tem falado para nós? A nós compete dizer, sim, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Seja ela dura ou não. Domingo passado preguei. Os próprios discípulos falam, que duro esse discurso, Senhor. Às vezes é duro. Às vezes pega pesado com a gente. Mas se a gente obedece, Deus te livra e te tira da morte.
tirar a pedra, construíram. Se os teus filhos perguntarem, o que é isso? O que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do rio Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Quantos memoriais você tem para contar? Memoriais, queridos, são experiências que nós vamos tendo com Deus. E eu insisto muito nisso. Você tem que ter experiências com Deus. Você tem que ter o que contar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E isso nós alcançamos quando vivemos com Ele, participamos dEle, estamos com Ele. Você não pode contar de algo que você não viveu. Você não pode testemunhar de algo que você não viu. Então, o que é que nós temos? Viver com Cristo. Cada dia, cada minuto, aonde você estiver. Porque aí então você vai ter memoriais e vai ter o que contar para os seus filhos, os filhos dos filhos, e toda geração vai saber que um dia aquilo que o Senhor fez na tua vida. Então ele diz, estas pedras. Vai lá Josué e pega mais 12 pedras e levanta um memorial no meio do rio. E diz, estas também serão para marcar aquilo que Deus fez hoje. E a palavra diz assim, levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes. Eles estavam no meio, com a arca, o povo passa, quando todos passaram, é isso que acontece, esta cena está acontecendo naquele exato momento. Os sacerdotes no meio do rio, a arca nos seus ombros, e o povo já passando, e aí vem lá os 12, retiram as pedras e levam para o acampamento. Vem mais 12 e levantam ali um memorial para Deus. Como é que era esse memorial? Eu não sei se colocavam uma pedra em cima do outro, uma do lado da outra, se fizeram, eu não sei, importa uma coisa. Todo mundo que olhava para aquilo dizia que aconteceu alguma coisa. E todos iam saber que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Você é um memorial de Deus. Vou repetir. Você é um memorial de Deus. Diga para o irmão do teu lado, você é memorial de Deus. O dia que Deus te alcançou, Ele te fez um memorial da história. Todos que olham para você falam, aí tem a mão de Deus. Deus fez um milagre aí. Deus operou salvação nessa vida. Deus mudou a história dele. Você, eu somos memoriais de Deus. Por isso que a glória de Deus se manifesta através de quem? Da nossa vida. Da nossa vida. Então hoje, queridos, eu quero que aqui fique marcado um memorial da tua vida aqui hoje, por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que Deus vai realizar em você. Mas olha que coisa, voltamos lá um pouquinho para o versículo 5. Disse-lhe Deus, passai diante da arca, Josué falando, passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Passaram por aquela luta toda, chegaram ali diante do Jordão. Mais uma vez Josué, Deus, e agora, o que eu faço? Josué sai da multidão e vai orar com Deus. Deus dá estratégia para ele. Queridos, aprenda uma coisa. Deus não dá estratégia no meio da multidão. Porque a estratégia é única. Como eu disse, não há estratégia coletiva. A experiência que eu tenho com Deus é minha. Vai servir para edificar a tua fé. Mas talvez ela não sirva para você fazer da mesma maneira para acontecer igual. Mas quando eu digo para você, meu irmão, já passei por isso, fica de pé, eu estou edificando a sua fé. Estou trazendo à luz a tua fé para que você não esmoreça. Mas eu não vou dizer para você, faça a mesma coisa.
Senão eles iam lá nos cananeus, dava 7 voltas nos cananeus. Ia lá nos morreus, dava 7 voltas nos morreus. Ia lá e ficava dando 7 voltas e ia tudo caindo. Mas não foi assim que Deus fez. Gideão, pega a corneta, pega a jarra, vai para lá, quebra a jarra, toca a corneta. E eles começam a se matar. Estratégia de Deus. Então nós temos que estar atento à estratégia de Deus. Ele chega e fala, vai lá, pega a pedra, põe no ombro e leva até lá. Tem dia que Deus vai dizer para você, tira a pedra. E tem dia que Deus vai dizer para você, carrega a pedra. E nós vamos ter que carregar a pedra. E nós vamos ter que tirar a pedra. Porque se nós não fizermos do jeito que Deus manda, nada vai acontecer. Então, lá em Acrescentastes, é o novo livro da Bíblia. Não está escrito o que eu vou dizer. Não está escrito. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, nós temos que obedecer. Quando Ele diz tira a pedra, nós temos que tirar a pedra. Quando Ele diz carrega a pedra, nós temos que carregar a pedra. Sabe qual é a consequência? É a mesma, vitória para a tua vida. Mas nós temos que entender a estratégia de Deus para cada um de nós. Então, lá em Eclesiastes, eu vou colocar o Acrescentastes, um versículo que diz assim, há tempo para tudo. Há um tempo para carregar pedra e deixar as pedras de lado. Há um tempo para tirar a pedra e colocar a pedra. E nós temos que entender o projeto de Deus. Nós temos que entender que quando a palavra fala que Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Mas Ele fecha. Porque Deus pode abrir uma porta hoje e fechar essa porta amanhã para você. Porque Ele tem um tempo dele para tratar com a nossa vida. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus gira ao contrário do nosso. Eu não sei como é que ele funciona, mas não funciona igual ao nosso. Então, o Deus que abre a porta é o Deus que fecha. E o Deus que fecha é o Deus que abre. Mas a porta que Ele fecha, nenhum de nós pode abrir. A porta que Ele abre, nenhum de nós pode fechar. E há uma porta que diz que ela é estreita. E diz que há um caminho que diz que também é apertado. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. E nós temos que andar por Ele, para que a palavra de Deus se cumpra em nós. Carreguem as pedras nos seus ombros e levem as pedras. Talvez você esteja aqui hoje carregando as pedras. Mas saiba, querido, que essas pedras que você carrega hoje, elas vão se tornar memorial na tua vida. Ela vai se tornar memorial na tua vida. Diga para o irmão do teu lado, as pedras que você carrega, elas vão se tornar memorial na tua vida. Dá um glória a Deus aí, bem gostoso. É isso aí, meus queridos. Então, carregar pedra faz parte também da nossa caminhada. Não é só pegar o fardo de Jesus que é leve e levar. Às vezes Ele fala, carrega a pedra. E às vezes Ele diz, tira a pedra, que agora eu vou fazer o milagre. E assim Deus vai trabalhando no nosso coração. E da mesma maneira, Josué levantou também 12 pedras no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca. E ali estão até o dia de hoje, pelo menos até o dia que escreveram isso. Eu não mergulhei no Rio Jordão quando fui lá, mas deve estar lá. Porque se Deus mandou pôr, ninguém vai tirar. Pode vir tempestade, furacão. Se Deus mandou pôr lá e disse que era para memorial, vai ficar lá. Aquilo que Deus fez na tua vida, ninguém pode tirar. Ninguém vai roubar. Aquilo que Deus fez está feito. É memorial na sua vida.
memorial na nossa vida, e nós estamos levando isso para nós, para sempre. E vou poder falar para minha filha vai perguntar: pai, mas que é isso? Isso foi quando Deus me curou, quando Deus me libertou, quando Deus mudou a minha empresa, eu posso dizer e falar de tudo que Deus fez na minha vida. Eu tenho que contar. Nós temos que ter o que contar do que Deus fez na sua vida. A vida com Cristo é cheia de experiências, é uma vida de emoção. Eu fico impressionado quando você fala para alguém: mas a vida de crente é chato. Eu falei: vai, se converte para você ver. E ainda fala que sábado e domingo é dia de descanso. É o dia que eu mais trabalho. Não vejo a hora de chegar segunda-feira para descansar. É uma vida emocionante, querido, é apaixonante. Quando você abraça Jesus. Eu gosto daquele hino lá. Abraça-me. Agora eu estou ali. Vou contar uma coisa para os irmãos. Não foi projeto do pastor Ricardo descer para lá. Deus falou comigo e eu orei muito para isso. E outro dia eu confessei para minha esposa. Eu falei: fazia muito tempo que eu não louvava Deus da maneira como eu tenho louvado ali. Eu não sei se é cabeça de pastor. Os pastores que estão comigo aqui podem dizer: a gente fica aqui, a gente fica... Aquele lá não veio. E aquele lá hoje pediu semana... Olha a porta lá. Passou um lá, ninguém viu. Fecha a porta aí, irmã. É cabeça de pastor, queridos. Você fica preocupado com tudo. E eu só estou preocupado com uma coisa: que Deus fale comigo. Porque eu tenho a missão para Ele falar com você. E dou glória a Deus, porque Deus tem falado cada dia comigo. Eu tenho vivido um momento precioso com Deus. Cada vez que eu abro a palavra do Senhor, Ele tem se revelado e falado maravilhosamente. E tem sido um memorial na minha vida isso. Memorial na minha vida. E tem que ser na tua. Hoje eu estava falando ali para os batizandos, né? Estou ali, aliás, quem for se batizar e faltou hoje, por favor, domingo que vem não falte, 10 horas da manhã, lá na minha sala nós vamos tratar, né, do batismo que vai ser no começo de outubro. Falava para eles hoje, falei: queridos, a nossa vida com Cristo tem que ser uma vida íntima, uma vida gostosa de viver. Não pode ser peso para nós, né? E tem coisas que Deus vai falar só para você. Só para você. E você vai ver como é gostoso quando Deus se revela a nós de uma maneira especial. Então, quando Deus fala com qualquer um de nós que tem que pregar, e você vem com aquilo no coração, você não vê a hora de entregar isso. Porque precisa acontecer alguma coisa. Precisa o Espírito de Deus mover o nosso coração. Cada culto, cada reunião, cada vigília, cada reunião de oração, cada tarde da bênção, cada sábado do Unidos, tudo que acontece aqui são memoriais na nossa vida. Uma visita que você faz no hospital, um telefonema que você dá para uma pessoa, para ela é um memorial na sua vida. Por quê? Porque é Deus trabalhando naqueles corações. É Deus agindo através de você naqueles corações. Deus fazendo a sua obra em cada um de nós. Então levantou o sacerdote, o assento dos pés dos sacerdotes, a arca, e ali estão até hoje. Até que se cumpriu tudo. Pararam os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé. Até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo. Olha onde ele vai agora, lá na promessa. Por isso que nós, queridos, não podemos dizer: aquela promessa não vai se cumprir na minha vida. Ela vai se cumprir. Nem que seja lá no céu, mas ela vai se cumprir. Então agora vem aqui a palavra. Deus já tinha falado com Moisés. Então aqui está dizendo: tudo aquilo que o Senhor falara a Josué, mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado.
Moisés não chegou e falou: olha aqui meu filho, vou te dar um conselho, você ouve. Moisés não falou isso para Josué. Ele chegou e falou assim: olha, Deus me deu uma ordem, eu estou passando ela para você. Cumpra, porque senão o povo vai sofrer. Cumpra. Então, aquilo tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. O povo passou, acabou. Mas os sacerdotes estão lá no meio do rio com a arca na mão. Enquanto a arca estiver na tua mão, querido, nada vai acontecer na tua vida. Inimigo não tem poder na tua vida, enquanto a arca estiver na tua mão. Ou seja, Jesus no teu coração. Enquanto o Espírito Santo estiver coordenando e dirigindo a tua vida, nada vai acontecer que não seja a providência de Deus para nós. É a maneira que Deus tem de tratar com a nossa vida. É a maneira que Deus tem de falar conosco. Hoje de manhã recebi o telefonema lá do Tiago, esposo da Bruna, que saiu do hospital, está em casa. Glória a Deus pela vida dele. E aí eu falei para ele: você lembra que eu fiz o casamento dele há um mês atrás? E ele estava lá: a gente vai viajar, lua de mel, estou preocupado, porque eu não posso parar do meu trabalho. Eu falei: você vai ver como você pode. Você vai esquecer na lua de mel de trabalho, você vai esquecer de tudo. Eu falei um dia também que eu não podia parar, Deus me levou para o hospital, fiquei 4 dias lá, botei 2 estentes e saí andando. Então, nunca diga não dá tempo, porque Deus arruma um tempo para você, e vai fazer você entender que o tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus, e Ele faz do jeito dele, e os sacerdotes ficaram ali parados. E aconteceu, como os sacerdotes levavam a arca do concerto, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Acabou, fez um memorial para Deus no meio do rio, levou as pedras para o acampamento, e aí os sacerdotes então saem do leito do rio. Quando eles acabam de sair, as águas tornam a fluir normalmente. Mas nenhum deles foi tragado pelas águas. Apenas ali ficou um memorial. E o outro seguiu com eles, para que eles nunca se esquecessem que eles dependiam somente de Deus. Às vezes Deus vai fazer coisa na nossa vida para nós entendermos que nós dependemos dele. Isso acontece no dia 10 do mês 1º, exatamente no dia em que era separado o cordeiro para a Páscoa. Nada é por acaso na Bíblia. E ali então Deus estava nos mostrando, queridos, que nós temos uma arca da aliança para nós, que é a presença de Deus através do seu Espírito na nossa vida. E quando você se propõe a levar essa arca no seu coração, a estar com ela, por onde você vá, para que você seja lembrado que nós dependemos de Cristo para a nossa vida. E a direção sobre nós tem que ser do Espírito Santo. Então, aquele memorial acompanhava aquele povo. E os filhos iam crescendo e olhavam e diziam: mas o que é isso? Ah, isso daí é quando nós saímos lá do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, atravessamos o deserto, passamos pelo Rio Jordão, e essa passagem está aqui nesse memorial para que vocês saibam que só o Senhor é Deus. A Bíblia fala dos pais que devem ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Seja andando, seja parado, sentado, à mesa, não importa onde, nós temos que mostrar aos nossos filhos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem sido para nós. E diz: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos.
para que todos os povos. Agora vem aqui, se é que eu posso dizer, a explicação de Deus, para que tudo isso? E às vezes a gente para e fala, Deus, mas precisava acontecer tudo isso na minha vida? Precisa, Deus. Se Deus estabeleceu que precisa, precisa. E Ele diz assim, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Então, quando você falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, todos vão conhecer a mão do Senhor na tua vida. E vão experimentar disso. Do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus, todos os dias. Não é só no dia do memorial. Quantas pessoas, você está lá em luta, em tribulação, aí você vai e fala assim, vai lá na minha igreja, vai lá assistir um culto um dia, lá você vai ver, nós vamos orar por você. A pessoa vem, a gente ora, recebe a bênção, vai embora e nunca mais volta. O memorial ficou nas águas e rolou com elas. Mas o memorial que Deus faz, e manda você fazer, quando você faz para Ele, Ele vai permanecer até o fim. Esse memorial jamais se apagará. Então, meus queridos, nunca diga não tenho tempo para Deus, porque Deus vai fazer você ter tempo para Ele. Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, tenha como memorial, marco na tua história. Você tem uma história. Eu sempre digo, quando eu vou nas outras igrejas, domingo, sábado que vem nós temos aniversário da nossa igreja evangélica de Pinheiros, lá São José dos Campos. E eu gosto de ir nas nossas igrejas e dizer, nós temos uma história. Essa igreja não brotou da terra assim, como uma árvore, não. Ela tem uma história. Deus pôs no coração de alguém, esse alguém trabalhou, esse alguém se aplicou, colocou diante de Deus, Deus foi prosperando, Deus mandou plantar uma igreja, essa igreja foi plantada, foi batalhado, foi com duras penas, foi com muito sacrifício, homens deram a sua vida, homens deram muitas coisas para que esse templo fosse construído, o Senhor tem edificado a sua igreja, e nós olhamos para trás e vemos o memorial de Deus, mas esse memorial vai ficar, mas o memorial que Deus quer fazer é na tua vida, no teu coração. Mas o importante é que nós temos uma história. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Porque tem muitos que sabem de onde vieram, mas não sabem para onde vai. E Jesus disse assim, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar para você. E quando eu vier, vou te levar e você vai comigo e vai ficar para sempre lá comigo. Memoriais de Deus na nossa vida. Poderia contar muitos testemunhos de memoriais que Deus fez na minha vida. Mas eu prefiro deixar Deus fazer hoje um memorial na tua vida. Para que você saia daqui construindo hoje mais um pouquinho da tua história. Estratégia vem de Deus, queridos. Então ouça a voz de Deus. Coloque diante dele. Deixa Deus falar. Deixa Deus te orientar. Se Ele te mandar tirar a pedra, tira. Se Ele te mandar carregar a pedra, carregue. E Ele vai fazer o melhor para você. Vamos ficar de pé, queridos. Eu convido os irmãos do louvor. E quero te convidar hoje, se você precisa hoje que seja marcado esse dia na tua história por alguma coisa que você está passando. E hoje eu vou esticar um pouquinho, vou além daquilo que eu estou dizendo. Se você hoje tem algo para agradecer a Deus, pelo memorial que você cravou ali hoje, ontem, esses dias, na tua história, e nunca disse a Ele, obrigado Senhor. Hoje, diga para Deus, diga obrigado Deus, porque eu olho para trás e vejo pedras, que às vezes eu tive que carregar, às vezes eu tive que tirar do caminho, mas são pedras que marcaram a minha história.
E hoje eu dou glória a Deus, porque as pedras ficaram para trás. A história não acabou. Atravessaram o Jordão, começaram as batalhas. Ai, Jericó, amorreus, cananeus, muitas batalhas. A batalha não vai terminar. Diz que aqui não é o nosso lugar de descanso, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu confio no Senhor e os memoriais vão acontecendo. Mas eu não posso desistir. Esses dias eu estava orando e me veio assim na minha mente: o caminho mais curto para a derrota é a desistência. Quando você desiste, você foi derrotado. E pus isso no Facebook. Naquela hora, eu fui lá e coloquei essa frase. E Deus foi mostrando para mim: não desista nunca, nunca desista. Porque Deus nunca desiste de nós. Deus nunca vai desistir de você. Então a tua causa é dele também. Então fortaleça a tua fé hoje pela palavra. Creia que você pode hoje fazer um memorial aqui para Deus e dizer: hoje o Senhor veio e me visitou com poder. E eu pude ver o rio se abrir na minha frente, passar com meus pés em seco, e chegar lá do outro lado, e poder levar comigo esse memorial para onde eu for. Alguém perguntar: o que é isso aí na tua mão? É aquilo que Deus fez na minha vida. Na minha vida, Deus fez na minha vida. O teu memorial é teu, mas o meu é aquilo que Deus fez em mim. Então, se você precisa hoje de alguma coisa que aconteça, creia. E se você já tem, agradeça. Agradeça. Há momentos tristes, há momentos alegres, há momentos de batalha, há momentos de vitória. Mas se nós estamos com Cristo, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, enquanto nós louvamos, se você quiser vir aqui hoje orar, mas já saia do teu lugar orando, dizendo: Senhor, eu vou lá na frente fazer um memorial hoje. Eu vim aqui hoje fazer um memorial daquilo que eu quero que o Senhor faça na minha vida, e seja feita a tua vontade. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que Estamos aqui nos derramando no teu altar, Senhor. Oh Deus, recebe cada vida aqui, recebe estas vidas, Senhor. dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim.
sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso. Senhor, estamos aqui, Pai, aleluia. Glória a Deus.